Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do Vox Talk. Eu me chamo Leonardo Canedo, eu sou consultor, desenvolvedor e arquiteto de soluções de MDM aqui na Voxel e hoje estou aqui com o Gustavo. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gustavo Scarabelli e eu também sou consultor de MDM aqui. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. A ideia aqui não é focar em um bate-papo entre mim e o Gustavo, e sim ter um bate-papo nosso com vocês. A gente vai apresentar uma nova iniciativa de IA com aplicação prática da inteligência artificial no MDM. Exatamente, aqui na Voxel a gente tem uma nova proposta, a gente começou a realizar fóruns de IA, que é uma proposta nova que tem como objetivo trazer a IA para o nosso contexto de trabalho, para os nossos fluxos de trabalho, na forma como a gente trabalha, a forma como a gente atua no dia a dia com a plataforma que a gente mexe, e a gente veio trazer um exemplo de caso e a apresentação que a gente fez nesse primeiro dia de fórum de IA. Espero que vocês fiquem conosco, até a vinheta. Antes da gente entrar exatamente nos pormenores da solução que a gente criou, a gente vai trazer um exemplo de caso real da criação e todo o preenchimento de um produto. E ele é baseado em 4 etapas principais, tá? A criação do produto em si, colocando os primeiros atributos dele, que seria a parte de coletando os dados, coletando as informações para a criação desse produto. A segunda etapa é onde você vai classificar aquele produto. Você vai colocar em que categoria ele entra. A terceira etapa seria você gerar uma imagem daquele produto. Perdão, antes dessa etapa, essa é a última etapa, a quarta etapa, e a terceira etapa é quando você vai enriquecer o produto. Você vai adicionar mais informações, mais características daquele produto, deixando ele com um corpo bem mais estruturado, ok? E aí sim, a última etapa é a quarta etapa, onde você vai gerar a imagem. Para começar, a gente vai levar em consideração que essa parte de coletando os dados, ela vai levar ali 1 hora, tá? Em média. E a gente vai trabalhar aqui com tanto levando em consideração tempo e valores, tá? Para trazer para vocês um cálculo bem interessante que chame bastante a atenção de vocês da diferença que é trabalhar com IA. Então, a primeira etapa, a etapa de coletando os dados, ela vai rodar em torno de 1 hora mais ou menos. E os trabalhadores, a gente vai levar em consideração que eles recebem 3.500 por mês, o que dá ali por hora cerca de R$ 21. Então, a partir desse momento de coletando os dados, que é exatamente o momento onde os trabalhadores eles vão atrás das informações necessárias para a criação daquele produto, como por exemplo nome, a altura, tamanho, o código de identificação daquele produto, que é o EAN, por exemplo, ou então o SKU. Depois dessa 1 hora, a gente vai para a segunda etapa, que seria a etapa de classificação do produto. Então, em que categoria aquele produto vai entrar? Ah, ele é um eletrônico, ele é mecânico, ele é um brinquedo, ele é alguma coisa assim. E essa etapa é extremamente importante, porque imagina que você tem vários produtos para criar, para categorizar. A gente levou em consideração que vai ser um tempo mais ou menos de 20 minutos para você classificar eles, então fica exponencial praticamente esse tempo. Então é uma etapa crucial, muito importante, que também colocamos aí esse tempo de 20 minutos. Então até agora a gente tem 1 hora e 20 só para fazer as 2 primeiras etapas, e nessa segunda etapa a gente também levou em consideração R$ 21 por hora, tá? Dos trabalhadores. Exatamente. E a próxima etapa seria a etapa de enriquecimento do produto, onde uma equipe especializada, geralmente a equipe de marketing, preenche as informações críticas para o produto, ou seja, atributos, características como cor, material, peso e entre outros. Para isso, a gente está levando em consideração uma média de 40 minutos, porque essas características elas exigem uma pesquisa um pouco mais profunda para você não colocar informações erradas no seu produto. Ainda assim, a gente está levando o custo de R$ 21 por hora, na média de 40 minutos. E por fim, a gente chega na atividade mais trabalhosa desse processo, que seria a geração e a edição de imagens. Então, imagina que você está cadastrando um produto novo na sua loja, no seu e-commerce, e você tem que ter a imagem do seu produto, é o coração da venda, onde o usuário ele vai ver aquela imagem, ele vai se sentir bem e vai ser a primeira influência para ele fazer aquela compra. Então, para você criar uma imagem muito simples, você já precisa de um profissional bem capacitado. Por isso que nesse exemplo da imagem, a gente vai estar levando em consideração um profissional que custa aproximadamente R$ 50 a hora. E a gente tem vários casos, então temos o caso em que você
já tem uma imagem, você precisa de edições simples, que facilmente já leva 1 hora. Você tem o caso em que você não tem a imagem ainda, então você precisa até mesmo de um custo logístico, uma outra equipe, para levar o produto até um estúdio, tirar a foto. Depois da foto você tem todas as métricas de qualidade para verificar. Aí então você tem a foto num fundo branco, você quer colocar o produto num quarto, por exemplo, então você precisa ter um profissional para editar esse fundo da imagem, para colocar fundo branco, fundo em algum quarto, em alguma paisagem que faça sentido. E outro caso super interessante também por exemplo, quando você tem um kit, você vai vender mais de um produto em uma promoção especial, em que você precisa juntar 2 imagens de produto, né? Então imagina você ter que levar 2 produtos ao estúdio para tirar as fotos, para fazer toda a edição, ou se você já tem as fotos, você precisa de um profissional muito bem capacitado para juntar essas 2 imagens de maneira que fique harmonioso. Então a gente entende que todo esse processo ele facilmente levaria mais de 1 hora, talvez até dias, né? Com uma equipe especializada, com profissionais especializados, então o custo realmente aumenta muito. Mas ao propósito desse exemplo, a gente vai manter a 1 hora por etapa e o custo do profissional a 50. Então agora a gente vai trazer um resumo, basicamente completo de todo o processo da criação do produto no mercado, trazendo um valor e uma média de tempo. A gente tem aqui, levando em consideração todo o tempo e todos os custos que a gente levantou, para esse caso que a gente trouxe como exemplo, 3 horas para conseguir fazer todo esse processo de um único produto. Então, se você tem ali, cara, 100 produtos, 1000 produtos, dependendo de quão grande é a sua empresa, ou então de quantos produtos você trabalha em um único dia, cara, isso é um trabalho gigantesco. E certamente não é só uma única pessoa que trabalha. Claro. A gente, inclusive, trouxe esse exemplo justamente usando apenas uma pessoa para fazer a primeira etapa, a segunda e a terceira. A quarta etapa, assim como você falou, já é outro profissional já bem mais capacitado, com um foco em outra parte. Mas todas essas 3 horas totalizam em média de R$92. R$92 por produto, isso cresce exponencialmente. Imagina uma empresa como a Amazon, que tem aproximadamente mais de 100 mil produtos no seu catálogo. Então, realmente, o tempo de criação do produto e o custo dele crescem muito. E agora, a gente quer mostrar para vocês uma solução na IA, na prática. Sejam bem-vindos de volta. Então, essa plataforma aqui que a gente está mostrando agora para vocês, ela é a plataforma que os funcionários eles vão criar, onde vai ter toda a parte de edição do produto, como a gente tinha falado. Essa aqui é a plataforma que a gente chama de WebUI, de uma solução, de um produto que a gente utiliza, criado pela Stibo Systems. E, então, bora lá. Vamos partir para a primeira etapa, que é a parte de coletando os dados. Aqui, nessa página inicial, a gente tem o que a gente chama de widgets, né? Que seriam essas colunas, esses bloquinhos em branco. Então, o primeiro ele tem um texto, o segundo mostra qual usuário. Esse aqui, que a gente está enfatizando exatamente agora, é a parte de todo o fluxo de produto que a gente exemplificou para vocês. Então, assim como vocês podem ver, tem toda a edição, não tem nenhum produto criado, a gente deixou exatamente só para criar o nosso. Então, a partir do botão iniciar, a gente vai entrar na primeira etapa. Essa etapa a gente colocou apenas o nome e o jeitinho, que também pode ser traduzido para o EAN, tá? Que seria o código do produto em si. Então a gente vai pegar o nome de um produto que a gente já criou, na verdade não, que a gente vai criar, o nome a gente já tinha, e um código também, que a gente também já tinha esse código. Agora a partir daí nós vamos salvar e seguir para a próxima etapa, que é a parte de classificação dos produtos. E aqui que já está uma mágica, tá? O que a gente fez nessa solução? A partir desse momento, você pode reparar que ele vai ter o nome dele e o Gemini, que é a inteligência artificial que a gente utilizou para criar essa solução, já vai ter criado automaticamente, apenas a partir do nome, uma descrição daquele produto, que vai ser crucial para trazer a próxima etapa, que é a parte das classificações. Então a gente vai entrar dentro do ID do produto para poder editar ele, visualizar ele melhor. E aqui, pessoal, vocês podem ver que tem toda uma tabela. Isso aqui foi tudo trazido pela inteligência artificial, tá? Cada linha dessa é uma sugestão de uma classificação. Então você pode ver que tem o nome dela, tem a descrição dela, e a IA vai usar exatamente isso, vai bater a descrição da classificação com a descrição do produto e vai trazer essa última parte aqui, que é a parte da confiança. Então seria a última coluna que ele vai fazer esse match. O quão parecido e o quão relacionado a descrição da categoria é
com a descrição do produto. Aqui, como vocês podem ver também, a gente já selecionou o que para a gente faz mais sentido. Nesse caso, desse exemplo, a gente trouxe apenas 5 opções. E, como você pode ver, a gente escolheu uma de 90% de confiança, o que é muito bom. Então, a partir daí, a gente vai apertar ali naquele botão de selecionar classificação e seguir para a próxima etapa. Pessoal, então a próxima etapa seria o enriquecimento do produto, onde a gente vai fazer um enriquecimento automatizado com os dados, os atributos específicos da nossa categoria do produto, já que a gente já escolheu a classificação dele. Aqui é legal falar que a IA ela vai fazer uma sugestão de valores, porque ela não tem todo o contexto para gerar todos os valores com 100% de certeza. Então a gente coloca lá um aviso que ela vai gerar baseado no nome e na descrição. E depois a gente vai fazer uma validação. Então aqui a gente clica no botão para fazer a mágica com a IA. O Gemini vai fazer toda a sugestão de valores que ele conseguir. Então aqui a gente vê que alguns atributos já foram preenchidos, a cor, o conteúdo do pacote, o estilo, a família de cores e a figura. E a gente vai só fazer o preenchimento dos atributos que ele não teve certeza para preencher. Então aqui no alto, por exemplo, a gente pode colocar uma altura de 10 centímetros. Na âncora a gente preenche não, por exemplo. Aqui são valores apenas de exemplo para mostrar o quanto de trabalho uma equipe especializada consegue automatizar com a inteligência artificial, né? Mostrando um impacto para vocês dessa ferramenta. Então aqui a gente continua preenchendo os atributos, o tipo de lâmpada, por exemplo, luz, informações que realmente você precisa de uma equipe especializada para preencher. E uma vez que a gente clica em salvar, nós temos que validar os nossos dados. Nós temos que falar, olha, eu olhei e validei esses dados e eles fazem sentido. Isso é sempre muito importante porque a IA ela pode sim cometer erros, tá? Então, novamente, a gente vai salvar a nossa validação, a nossa assinatura e a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é a geração de imagens do nosso produto, onde a gente vai gerar o coração do nosso anúncio com a inteligência artificial. Aqui nós temos duas opções e ambas são baseadas no nome, descrições, categorias e atributos. Então, se a gente parar para pensar, todo o processo ele tem uma ordem de acontecimentos. Então, primeiro a gente preenche os dados principais, o nome do produto, o código de identificação. A gente depois, baseado nisso, consegue providenciar uma categoria para o nosso produto. Logo após da categoria, nós conseguimos preencher nossos atributos, fazer um enriquecimento. Porque imagina, aqui a gente está numa categoria de infláveis, de coisas de Halloween. Mas a gente poderia estar, por exemplo, numa categoria de pilhas. Então, em vez de ter um atributo de cor, por exemplo, a gente teria um atributo de volts. Então, a categoria ela é super importante, é uma parte super crucial do nosso processo. Baseado em todas essas informações, a gente consegue gerar uma imagem nova do nosso produto. E também, usando uma imagem que já existe, a gente consegue editar ela. Então, aqui nesse caso, a gente vai estar gerando uma imagem nova. A gente tem duas opções de usar uma imagem que já existe como modelo. Nesse caso, a gente vai selecionar porque nós não temos uma imagem. E a gente consegue escolher um fundo. Então, aqui nesse caso, eu vou escolher um fundo de deserto. A gente vai gerar uma imagem do nosso produto com um fundo de deserto. Então, aqui a gente faz todas as configurações e a gente pede para a IA gerar essa imagem automaticamente para nós. Então, aqui a gente já tem a nossa imagem gerada. A gente vai visualizar essa imagem. Então, a gente vê, né, comparado com a descrição do nosso produto, bonecos infláveis de Halloween, assando marshmallow na fogueira, com um fundo de deserto. Obviamente, essa é a própria interpretação do Gemini, baseada no nosso nome, na nossa categoria, nos nossos atributos. Mas, geralmente, como é uma inteligência artificial, essa imagem pode não estar 100% precisa. Então, um outro caso de uso que a gente tem é utilizar uma imagem que nós já temos de modelo e fazer edições pontuais nela. Então, aqui nesse caso, eu estou fazendo o upload de uma imagem de produto, desse mesmo produto dos fantasmas, e baseado nessa imagem que eu vou fazer o upload, nós vamos gerar uma imagem nova. Então a gente tem essa imagem de Spooky Ghosts, a gente vai fazer o upload dela, eu vou mostrar essa imagem para vocês antes da gente fazer as edições. Essa é a nossa imagem padrão, tá? E a gente pode fazer, por exemplo, uma mudança de fundo. Então, por exemplo, o e-commerce, eles geralmente pedem para você ter a foto de capa com um fundo branco.
Então aqui nesse exemplo a gente vai tirar o fundo de Halloween para colocar um fundo branco no nosso produto. E beleza, aqui nós temos uma nova imagem gerada pela IA, agora baseada na nossa imagem original com um fundo branco. Então imagina quanto esforço, tempo e dinheiro que a gente economizou em todo esse processo. Aqui, para vocês terem uma noção, eu fiz um cronômetro de todo esse processo de criação do produto. E nós criamos um produto em aproximadamente 8 minutos e 8 segundos. E o Gustavo agora vai trazer um resumo dos custos de utilizar uma IA para impulsionar o seu negócio. Exatamente, Léo. Como vocês puderam ver, é gigantesca a diferença de tempo e precisão que você pode ter. Claro que isso é somente um exemplo, então toda a parte de enriquecimento do produto ela deve ser analisada melhor, deve ser levada em consideração mais, mas 8 minutos comparado com 3 horas que seria para um produto, cara, a diferença é gigantesca, é brutal. E para título de curiosidade, assim como a gente trouxe a parte de como seria um custo no processo anterior sem IA, a gente também vai falar agora como seria o custo para poder fazer tudo isso aqui que a gente fez agora. E olha só, uma média bem alta, tá? A gente levou em consideração uma média bem alta de tokens que a gente utilizou. O que seriam tokens? Seria cada, digamos assim, letra, porque assim como a gente falou para vocês, a gente utilizou o Gemini, certo? E a gente teve que enviar informações para o Gemini para ele poder retornar as informações dos atributos, a própria imagem em si, e tudo que a gente envia para eles, a gente pode chamar de tokens, ok? É um conceito um pouco mais complexo, mas para resumo eu acho que isso é uma forma legal de exemplificar. E trazendo uma média bem alta, a gente consumiu 160 mil tokens em todo esse exemplo. E pasmem, apenas R$10 foram levados em consideração aqui. Todos esses tokens, para fazer tudo isso, para trocar a imagem, para utilizar outra imagem, a gente podia continuar, tá? Mudando fundo, pedindo para ele criar uma outra imagem. Tudo isso apenas R$10, comparando com 92 do exemplo que a gente deu sem IA. Então, é uma diferença gigantesca. O Léo pode trazer mais considerações aí também, por favor. Exatamente. Então, o impacto que a IA gera no seu negócio é realmente muito significativo. Aqui nós trouxemos uma simulação simples que poderia ser melhorada, cada vez mais personalizada para o seu negócio, e ela serve tanto para negócios gigantes. Então, imagina esse caso, né, criação automatizada de 100 mil produtos, ou então mesmo no seu pequeno negócio para gerar uma imagem sem você ter que contratar um profissional à parte. Então realmente é um impacto muito grande. Espero que vocês tenham gostado. E nesse caso, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, e os nossos contatos estarão aqui embaixo. Muito obrigado, foi um prazer.